chegamos ao nosso último encontro em honra ao Espírito Santo, esse período que nós nos preparamos para a festa de Pentecostes. Hoje nós vamos falar sobre como exercitar o nosso espírito. Esse vai ser um encontro maravilhoso. Eu quero convidar você a abrir o seu espírito para mergulharmos juntos na intimidade com o Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, e enviai do céu um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, dispensador dos dons. Vinde, luz dos corações, consolador de excelência, doce hóspede da alma, nosso doce refrigério. No trabalho, sois repouso. No ardor, sois calma. No pranto, consolo. Ó luz beatíssima, penetrai até o fundo do coração dos que vos são fiéis. Sem vossa graça, nada há no homem que não lhe seja nocivo. Lavai o que é impuro, fecundai o que é estéril, ao que está ferido, curai. Dobrai o que é rígido, aquecei o que é frio. O que se extraviou, guiai. Dai aos que vos são fiéis, e em vós confiam os seus 7 dons sagrados. Dai-lhes o mérito da virtude, a salvação no termo da vida, a eterna felicidade. Amém. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus amados irmãos, nesse último encontro nós vamos falar como exercitar o nosso espírito. E não poderia ser de uma forma diferente. Quero convidar você a abrir a Sagrada Escritura, porque toda a fundamentação do que nós vamos falar está aqui na Palavra de Deus. Quando abrimos, por exemplo, no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 14, assim está escrito: pois todos os que são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Ainda nessa mesma página, em Romanos 8, versículo 11, está escrito: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vós. A palavra de Deus ainda nos diz, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, as quais também falamos, não com as palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as não espirituais. Por último, nós vamos voltar para Romanos 8, versículo 16. O Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem como orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Meus amados, nós estamos falando sobre exercitar o Espírito. Ora, assim como nós exercitamos o corpo com a ginástica, a nossa mente pode ser exercitada mediante práticas de leituras, cálculos, jogos. Você já se perguntou alguma vez, e o nosso espírito? Ele pode ser exercitado? Ora, meus queridos, se o corpo e a alma se exercitam, por que o espírito não? Certamente, nosso espírito pode ser sim exercitado. A nossa dificuldade, isso é muito sério, a nossa dificuldade em ouvir a Deus começa na insensibilidade do nosso espírito. E a razão do nosso espírito permanecer insensível deve-se ao fato de muito poucas vezes usarmos. E é importante que você que está em casa entenda, mas à medida que nós vamos exercitando o nosso espírito, uma nova sensibilidade
surge. E nas minhas experiências, né, ouvindo a Deus, eu percebo que houve um grande crescimento à medida em que o meu espírito foi sendo exercitado de 3 formas. Isso para mim é uma confissão, sabe? O meu espírito ele foi sendo exercitado de 3 formas. Em primeiro lugar, pela meditação da palavra de Deus. Quando a gente medita a palavra, a gente está aprendendo do próprio Deus, da intimidade de Deus. Então, o meu espírito se fortalece e é alimentado. Em segundo lugar, pela vivência dos sacramentos, de modo especial, pelo alimento da Sagrada Eucaristia. E a gente não pode abrir mão. Por isso que eu fico muito feliz em ver que pessoas se esforçam para fazer a sua comunhão diária. Tem pessoas que fazem um esforço tremendo. Essas pessoas entendem o quão é importante alimentar o nosso espírito. Primeiro pela palavra, segundo pelos sacramentos, em especial a Eucaristia, e em terceiro pela oração em línguas. Queridos irmãos e irmãs, quando você está orando em línguas, é o Espírito Santo que ora em você. Não é a sua mente simplesmente. E o que acontece? Se, por exemplo, você ora cada dia mais na linguagem do Espírito, o seu espírito terá mais tempo de exercício, de atividade intensa, e você estará mais consciente dele. O que acontece conosco, meus queridos irmãos e irmãs, quando nós não exercitamos o nosso espírito? Até pouco tempo, o padre não fazia exercício físico nenhum. E quando eu comecei a fazer exercício na ginástica, eu comecei a perceber que o meu corpo foi respondendo de uma forma diferente. A disposição para as atividades, etc, etc. A respiração, tudo melhorou. Sabe, meus amados irmãos e irmãs, o que eu quero dizer no fundo é que o espírito pode ser exercitado. Eu nunca me esqueço um fato que aconteceu na minha adolescência, enquanto jogava handball, meu braço direito foi deslocado. E isso aconteceu depois mais 2 vezes jogando handball. E sabe o que acontece? Eu precisei fazer uma operação. Depois que eu operei, minha gente, eu fiquei com aquela tipóia mais de 1 mês. E aí você já pode imaginar. O que aconteceu? Meio que uma atrofia, né? Eu fiquei com o braço assim, que não podia mexer, que não podia deslocar. Depois foi necessário que eu fizesse uma fisioterapia. Aos poucos, que eu pudesse voltar, né, depois daquele longo período de ombro, a movimentá-lo lentamente. Eu levei um bom tempo exercitando na fisioterapia, muito tempo, mas aos poucos eu pude recuperar os movimentos e a liberdade necessária para voltar a fazer todas as atividades físicas que eu queria. Isso é atrofia. Com o homem espiritual não é diferente. Também existe uma atrofia espiritual. Assim como há uma diferença entre o físico de um atleta que está em constante preparo, é gritante a diferença com o físico de alguém que não consegue se exercitar, não é verdade? Da mesma forma, no nível espiritual acontece uma grande diferença. Existem sim, como os apóstolos falavam, de atletas espirituais, pessoas às quais têm uma sensibilidade ao ouvir a voz de Deus. É tremendo poder perceber que existem pessoas que se dedicam, mas a gente sabe também, existem pessoas que não dão muita atenção a essa realidade. Existem pessoas com grandes habilidades, com números, com cálculos, com jogos, não é verdade? Mas há outras pessoas que têm mais dificuldade. Mas a gente sabe que é com a prática, que pouco a pouco nós vamos adquirindo aquilo que a gente espera. No fundo, o que o Padre quer dizer para você, queridos irmãos e irmãs, é exemplificar que o nosso espírito não é diferente. Nós podemos torná-lo mais sensível e consciente através da oração em línguas. Eu vou dizer para você, quanto tempo você passa lá na academia? Eu faço uma caminhada de 40 minutos diariamente. Todos os dias eu caminho 40 minutos. Claro que tem domingo, tem outro dia de compromisso, não consigo, mas a maior parte dos dias da semana eu consigo fazer uma caminhada no mínimo de 40 minutos.
Você já imaginou o fato de você orar 40 minutos diariamente em línguas? Como você vai sentir a sensibilidade do coração de Deus? Eu até digo mais, com muita precisão, posso falar para você, pessoas que querem respostas na vida, começam a orar em línguas, porque pode ser diferente, estranho, para você que nunca fez. Para mim também foi no início, mas eu te garanto uma coisa, quando você começa a orar em línguas durante bastante tempo, assim como você faz bastante exercício, você vê a diferença com o tempo, você começa a orar e você vai percebendo. Quando você começa a orar em línguas, Deus vai trazendo lucidez, respostas vão vindo, mas preste atenção, você sai daquele momento maravilhosamente feliz, sabendo, olha, o Espírito Santo está falando comigo, mas por favor, não se limite. Quando você vai exercitando, muito mais do que ter respostas, ter visões sobre situações, o Espírito Santo quer te dar mais do que isso. Mas infelizmente tem pessoas que buscam a Deus, buscam o Espírito Santo só para encontrar respostas. Nós lemos isso, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Ou seja, então ele não quer simplesmente te guiar, ele quer te fazer herdeiro e co-herdeiro da graça divina. Entenda uma coisa, quando você vai, à medida que você vai orando em línguas, e aí você vai colocando, talvez 40 minutos seja muito, mas comece com 5 minutos em língua, 10 minutos em oração, e aos poucos, você vai chegar num nível onde você vai encontrar respostas de Deus, onde você vai encontrar entendimento sobre as situações que te acontecem. Mas isso não é tudo. Persevere um pouco mais. Persevere. E aí você vai entender que você vai entrar num outro nível, que poucas pessoas querem estar. É um nível de intimidade, onde o Espírito revela muitas coisas. E aí, queridos irmãos e irmãs, não é preciso simplesmente ter paciência, mas acima de tudo, é preciso ter docilidade. Porque nesse momento, o Espírito Santo vai mostrando arestas que precisam ser cortadas. O Espírito Santo vai guiando a plena vontade do Pai. Com relação à leitura da Palavra de Deus e a Sagrada Comunhão, eles apresentam para nós como sendo indispensáveis no fortalecimento do Espírito. É o alimento espiritual indispensável para a boa forma da saúde espiritual. Contudo, um atleta não adquire uma boa condição física simplesmente se alimentando ou tomando vitaminas. Não, é necessário combinar essa realidade com os exercícios. Ou seja, semelhantemente, cada um de nós devemos nos alimentar da palavra, nos alimentar da Escritura, nos alimentar da Eucaristia e exercitarmos o nosso espírito por meio da oração. Ore em línguas, não tenha medo. Nós bem sabemos, né, queridos irmãos e irmãs, que existe um certo preconceito, infelizmente, existe um certo preconceito com a oração em línguas. Mas sabe de uma coisa? Eu nunca vi alguém que levasse a sério a oração em línguas ficar perdido ou encontrar algum problema nesse sentido, sabe? Pelo contrário, aqueles que têm fidelidade na oração em línguas são auxiliados, são conduzidos e são claramente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Se você deseja ter uma vida intensa com Deus, exercite paciente e dedicadamente o seu espírito. Dia após dia, meditando a palavra, participando da Santa Missa, orando em línguas, pode ter certeza, mudanças vão aparecer. Sabe, amados, eu aprendi que esses princípios espirituais, há muito tempo aprendi, esses 3. Santa Missa, palavra e oração em línguas. Eles me acompanham durante muito tempo. E no início era estranho para mim, eu não estava acostumado. Mas hoje posso dizer, eu não vivo sem orar em línguas, sem ler a palavra e sem receber a Eucaristia. Porque assim eu sei que estarei exercitando o meu espírito. Não serei um desconhecido, não serei aquele que, meu Deus, e agora? É claro que em alguns momentos nós precisamos nos recolher. E se a gente quer algum resultado,
a gente tem que ser disciplinado, a gente tem que perseverar. Por isso eu quero estimular você, exercite sim o teu espírito, porque a boa forma espiritual vai ser a beleza, vai ser de fato a maior manifestação de beleza que você pode ter. Não é assim? A gente quer muitas vezes estar o nosso corpo, não é nem pela beleza em si, mas é para manter uma saúde equilibrada. Não se esqueça de manter a tua saúde espiritual equilibrada. Sem o Espírito Santo, isso é impossível. Eu agradeço a você que entendeu a mensagem e quero convidá-lo a rezar comigo. Feche seus olhos. Espírito Santo, doce hóspede da minha alma, eu não sou nada sem a sua presença. A cada dia desejo ainda mais o teu amor e a tua intimidade. Eu te honro, eu te agradeço por inspirar-me a cada dia, por dar o meu louvor ao Pai, por ensinar-me tudo que Jesus disse. Eu recebo o teu grande amor comigo para sempre. Obrigado por desenhar em mim as feições do doce Jesus. Obrigado por tocar em minhas enfermidades, por me curar. Amém. Eu quero, meus amados irmãos e irmãs, convidar você que está em casa a juntos fazermos a nossa súplica ao Espírito Santo. Espírito Santo, Consolador, concedei-me o dom da fortaleza, fortalecei a minha alma para superar as dificuldades de cada dia, os tormentos das perseguições e as insígnias do maligno. Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais, para que eu seja sinal do teu amor e bondade. Espírito Santo de luz, concedei-me o dom da sabedoria, que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o mal do bem, a mentira da verdade, a guerra da paz. Que a tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma. Espírito Santo Paráclito, concedei-me o dom do entendimento, para que eu compreenda corretamente a vontade do Pai Celestial para a minha vida. Concedei-me entender o próximo com amor, misericórdia e paz. Que eu compreenda com todo o meu ser o amor de Cristo Jesus por mim e pela humanidade. Espírito Santo, advogado celestial, concedei-me agora o dom da ciência, que iluminado pela tua luz divina eu compreenda corretamente os planos de Deus para a minha vida e seja obediente aos ensinamentos divinos, sendo assim um sinal permanente da misericórdia do Mestre Jesus no mundo. Espírito Santo, conselheiro divino, concedei-me o dom do conselho, iluminai o meu entendimento para que eu busque em Deus as respostas para minhas dúvidas e inquietações humanas e espirituais. Colocai em meus lábios palavras que restabeleçam a paz no mundo e ajudai-me a levar sempre um conselho que devolva às almas aflitas a serenidade em Deus. Divino Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade, que as minhas orações sejam ponte de amor que unam meu coração ao de Deus, Pai. Que meu fervor espiritual se renove sempre e que a minha alma frutifique na fé e na esperança. Espírito Santo, Consolador dos aflitos, concedei-me o dom do temor de Deus, para que eu tenha sempre frente aos meus olhos a bondade divina, que os meus pensamentos, palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do Pai Celestial. Assim seja, amém. Quero agradecer a você que esteve conosco ao longo desses 7 encontros. Com certeza nós haveremos de celebrar com mais dignidade, mais amor, a festa de Pentecostes. No dia de hoje nós falamos sobre exercitar o Espírito. Nós falamos sobre a atrofia espiritual, sobre aqueles que têm mais dificuldade de exercitar o nosso Espírito. Eu lembrei do período em que eu tive que fazer uma cirurgia por conta do deslocamento do ombro, e aquela atrofia foi pouco a pouco, mediante a fisioterapia, me fazendo recuperar os movimentos. A nossa atrofia espiritual ela pode também ser acompanhada por os exercícios espirituais, e eles passam pela leitura da palavra, pelos sacramentos da igreja, em especial a Sagrada Comunhão,
e, sem sombra de dúvidas, pelo exercício da oração em línguas. Que o Espírito Santo possa te inspirar, querido, e que você, no final dessa jornada, se torne alguém mais íntimo, enraizado no próprio Espírito de Deus. Que Deus te conceda toda a alegria de festejar a festa de Pentecostes com um nível a mais, um nível de amor, de sensibilidade, porque Ele nos leva à comunhão da intimidade de Deus. Obrigado pela sua presença. Eu quero agora terminar esse momento estendendo sobre você a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.